Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 737, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 737, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra e vão se transformar para a classe do animal irracional. E se são feras, e se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. Nesse conhecimento, na imunização racional, vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo. E vão se transformar para o astral térreo. Vão ser verdadeiros Exus, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesma. Nascer, sofrer e morrer. Não conhecem a vida, não sabem que vão se transformar em Exu, com o garfão na mão, para despertar os materialistas que pensam que é nascer, sofrer e morrer. Não sabem isso, que são um conjunto de ruínas reunidas, não são destruídos por essas 3 epidemias da natureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve todo esse desequilíbrio, toda essa mortandade no mundo inteiro, com essas infinidades de doenças destruindo a humanidade e essas infinidades de males da natureza também destruindo a humanidade. Tudo isso, a causa é porque em 1935 terminou a fase do pensamento, que não há efeito sem causa. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão firmes na leitura para desmaterializar o seu raciocínio, para que depois de todo ele desmaterializado, esteja pronto para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. E essa energia está materializada na cabeça de todos, como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia, de vida eterna, no mundo racional,
O mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional, porque não existe efeito sem causa. E por isso está aí essa energia do mundo racional materializada como máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada, através da cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é uma energia de vida eterna, habitante do mundo racional, porque lá são corpos de energia puros, limpos e perfeitos. E aonde existe pureza, existe o verdadeiro céu. Mas quem vive desconhecido de si mesmo, que não tomar conhecimento da cultura racional, se transformará para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional, porque a natureza é de transformações. E por ter terminado a fase do pensamento, em 1935, estão vendo que todos os pensadores estão falindo, até o próprio está falindo, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Tudo existe uma causa. A fase do pensamento terminou em 1935 porque não há efeito sem causa. Mas, infelizmente, a humanidade desconhece a causa de todo esse sofrimento, porque a humanidade, muitos não gostam de leitura, outros são analfabetos, outros renegam qualquer leitura, e a rudez impera entre todos. E por isso está aí a Era do Fogo, e as guerras não cessam. Entrou a Era do Fogo, entrou a Era de salve-se quem puder, e se puder, como está se passando no mundo inteiro, a violência destruindo vidas preciosas, o terror destruindo vidas preciosas, as guerras destruindo vidas preciosas, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores entraram em liquidação. Assim como terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E quando terminou a fase do pensamento, a natureza está destruindo todos os pensadores. Nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a categoria de animal irracional. São bravios porque são feitos pela energia magnética. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, desenvolvendo o raciocínio. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que todos estiverem com o raciocínio bem desenvolvido, depois dessas mortes todas, para voltar para o primeiro mundo, para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador, tanto que se o pensador tiver que fazer uma viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. O raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso, ele não deixa a pessoa passar
por essa decepção. E por isso está aí a energia do mundo racional materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada, a glândula pineal está pronta para voltar ao seu mundo racional. O mundo está passando por horas difíceis, por horas pretas. Já estão recebendo em sonhos o dia de amanhã, porque todos vão passar a transitar pelo espaço. Já estão recebendo em sonhos o que vai se passar amanhã. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem o que têm de fazer para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque hoje, todos passaram a se conhecer através da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Hoje estão desencantados e por isso sabem como voltar ao seu verdadeiro estado natural. Desencantados da matéria pelo universo em desencanto, acabando assim o pranto da vida da matéria e todos voltando para o seu estado natural, o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos, para, para ver que a vida tem solução definida e definitiva desse encanto pavoroso onde todos estão, porque a matéria tem todos esses defeitos. É ser completamente desequilibrado. E por isso, o pensamento não foi feito para equilibrar ninguém, e sim para lapidar todos, todos sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, porque ainda assim mesmo tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, voltará ao seu verdadeiro estado natural. Estando a cultura racional, estudando a cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, porque essa escrituração é do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E Deus está esperando todos, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói por ser um conjunto de ruínas. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando um montoeiro de livros debaixo do colchão para desenvolver seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E há milhões de milênios que vêm a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, porque ainda assim mesmo tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural. Estudando a cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural. E por ter terminado a fase do pensamento,
que todos os pensadores perderam o direito de viver, e é por isso que está aí essa grande mortandade. Tem morrido muita gente, porque o pensador perdeu o direito de viver, porque o pensador pensa que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. No mundo racional, não há morte, porque vão encontrar a verdadeira paz, encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade e vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. A coisa está preta no mundo inteiro, porque a energia elétrica e a magnética está a caminho da liquidação, e lentamente vai se liquidando tudo, e por isso as falências são muito grandes no mundo inteiro. Tudo está falindo. Com o decorrer do tempo, tudo lentamente vai falir. Tudo que o pensamento e a imaginação fez, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E está aí a fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas é preciso que toda a humanidade desenvolva o seu raciocínio para voltar para o mundo racional, lendo os livros do verdadeiro Deus. Num instante desenvolve o raciocínio. Todos os feitos que o pensamento fez e a imaginação estão todos em liquidação, como estão vendo aí no mundo. Essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças no mundo inteiro, essa infinidade de doenças ecológicas no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos caindo, todos indo à falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores entraram em liquidação. E por falta do alimento da natureza, causou essa infinidade de males que está destruindo os pensadores, porque entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, como está aí imperando no mundo. E tudo isso tem a causa. A fase do pensamento terminou em 1935 e por isso todos os seus feitos entraram em falência. Agora, os que já passaram a se conhecer, conhecem as causas dessa infinidade de males que vem destruindo os pensadores. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltar ao seu estado natural. Depois que estiverem com seu raciocínio desenvolvido, voltarão todos para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E por isso nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar para o seu estado natural. Terminou a fase do pensamento
em 1935, e todos os seus feitos e os feitos da imaginação estão a caminho da falência. E muitos terremotos e muitos vulcões em ações, e muitos tufões, muitos furacões, muitos tornados. Está se passando vários tornados em vários lugares do mundo. E o pensador perdeu o direito de viver em 1935, porque terminou a fase do pensamento. E por isso, a energia elétrica e magnética está a caminho da falência, mais tarde, com o tempo. E é por isso que muitos já estão sonhando que estão voando, porque vão transitar pelo espaço, porque a matéria está no seu fim e o mundo atravessa horas pretas, porque estamos no fim do mundo. O mundo está em trevas. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Quando todos desenvolverem o raciocínio, todos voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional, que é o primeiro mundo onde todos serão corpos de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Depois que todos desenvolverem o raciocínio, voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza. Serão corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensador perdeu o direito de viver, e é por isso que está aí essas infinidades de assaltos, todas as formas de assaltos. E estamos na era do fogo. E o terrorismo nem se fala. A violência, todos dentro de seus lares, sendo assaltados, rendidos por armas de fogo, porque ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. E estamos na era de salve-se quem puder e se puder. E o pensamento de muitos já está fraco. E por o pensamento estar fraco, é que deram para o tóxico. E os que estão com o pensamento fraco, com o pensamento seco, são os que estão fazendo terrorismo. Já não sentem mais o que fazem. Secou o pensamento, seca o sentimento. Esses todos estão com o pensamento seco, estão trabalhando com as guerras, com o terrorismo, assaltando. E o pensamento não foi feito para acertar, porque está falindo todos os feitos do pensamento e da imaginação. O mundo está em trevas, estão passando por uma situação que não esperavam, porque estavam no fim do mundo. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para as classes do animal irracional, de 2 pés e de 4 pés. E vão correr toda a hierarquia do astral térreo, vão ser verdadeiros Exus para espetar esses materialistas que pensam que esse mundo é seu, que essa deformação é sua, e pensam que é nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para levar a humanidade para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios.
E este mundo, essa deformação racional, é do verdadeiro Deus, porque ninguém sabe o porquê assim é. Ninguém sabe de onde são, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. E agora é a questão, sabendo de onde são. E de onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Agora é que estão vendo que isso é uma deformação racional, um corpo de matéria que por si mesmo se destrói, não é destruído por essas três energias, não. Não é destruído por essas três energias. Câncer, o AIDS, a leucemia, não são destruídos por elas, não. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Tanto assim, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E muitos têm perdido a vida em desastre de trem, em desastre de automóvel, em desastre de navio, e a mortandade nos automóveis, que tem matado muita gente nas viagens de trem, tem morrido muita gente. Tudo isso porque o pensador perdeu o direito de viver. E por isso, a vida no mundo está preta, porque estamos no fim dessa deformação racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 738, volume do Histórico.